Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje eu vou mostrar a vocês como vocês podem trabalhar com arquivo PDF no Python, tá? Então se você já precisou ler um arquivo PDF, extrair texto de um arquivo PDF ou até mesmo extrair tabelas de arquivos em PDF, essa aula é para você. Vamos lá? Então, primeira coisa, vamos utilizar duas bibliotecas, a PyPDF e a Tabula, tá? PyPDF para a gente conseguir extrair aí os textos dos PDFs e Tabula para a gente conseguir extrair tabelas de arquivos PDFs. Se você ainda não tem as duas bibliotecas instaladas, eu deixei aqui os comandos, você pode instalar direto pelo Jupyter Notebook, exclamação, pip-install pypdf2 e pip-install tabula-py, tá? Então vamos lá, eu vou importar aqui, rodei, tá? Importei aqui o PDF Reader e o Tabula. Vamos agora abrir. Deixa eu só mostrar o primeiro arquivo que vamos trabalhar, é esse aqui, dados.pdf. Esse é um arquivo que eu criei aqui como exemplo, tá? É bem simples, mas é um arquivo PDF que contém imagens, tá? Aqui na parte superior e um texto aqui, tá bom? Eu retirei esse texto lá do meu e-book de análise de dados. Então, se você ainda não baixou, eu vou deixar o link aqui, tá na descrição, para você baixar o e-book, onde eu falo sobre todo o processo de análise de dados, quais são os tipos de análise de dados, o que é Machine Learning, Big Data, tá? Então, eu vou deixar aqui o link, baixem aí, fiquem à vontade. Beleza? Então, esse é o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar. Tem aqui, é um texto falando sobre a diferença entre dados estruturados e dados não estruturados. Eu vou fechar ele aqui, vamos voltar aqui para o Jupyter Notebook. Primeira coisa, a gente precisa abrir esse arquivo, tá? Então, a gente vai abrir ele em modo leitura binária, tá bom? Então, o if open, vamos abrir aqui o nosso dados.pdf e, a gente vai abrir em leitura binária, então, RB, tá? As, eu vou chamar aqui de PDF file, tá? Dois pontos. Primeira coisa, a gente precisa criar um objeto de leitura, tá? Desse PDF. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada PDF_reader aqui. E a gente vai passar quem? A gente vai passar aqui o nosso PDF Reader, que a gente importou aqui, tá? E a gente vai passar o nosso PDF file, que é o nosso arquivo, né? Que tá aqui em cima, A gente abriu ele como PDF file, certo? Então, já temos aqui o nosso objeto de leitura do PDF. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, vamos obter o número de páginas desse PDF. Aqui nesse caso a gente já sabe que só tem uma página, né? Eu já abri ele aqui, mostrei para vocês, mas eu quero trazer aqui um exemplo geral onde você possa aplicar aí em qualquer arquivo PDF, tá? Já já a gente vai trabalhar com um arquivo com várias páginas, mas esse a gente sabe que só tem uma. Mas vamos obter aqui o número de páginas desse arquivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui, obtendo o número de páginas do PDF. Então, como que a gente vai fazer? Vou criar uma variável chamada numPages, tá? E ela vai receber quem? Len, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente quer obter o tamanho de um objeto, a gente passa o len. Então, len de quem? Do meu PDF reader.pages. Pages vai retornar as páginas, né, desse arquivo em PDF. Então, eu quero o total de páginas. É por isso que a gente bota aqui o len, tá? Então, já temos o número de páginas do PDF. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai iterar sobre cada página para extrair o texto de cada página, tá? Mesmo sabendo que aqui a gente só tem uma, mas vamos fazer uma iteração aqui em cada página do nosso arquivo. Então, vou até colocar aqui, iterar. A gente vai iterar sobre as páginas do PDF. Beleza? Então, como a gente vai fazer isso? Um loop for, né? Então, for, vou botar aqui para page num e aonde? No range de quem? A gente não já tem um numPages ali em cima, então eu vou passar aqui, o meu numPages
Então, né, nesse range aí, ou seja, no meu total de páginas do meu arquivo, faça o quê? Primeiro, vamos obter a página atual do PDF, tá? Como que a gente faz isso? Ó, vou criar aqui uma variável chamada page e ela vai receber quem? O meu PDF reader, né? O meu arquivo lá em cima, ponto pages, de onde? Da minha page num, da minha o meu page num aqui, ó, no meu range. Então, o meu page num inicialmente vai ser quem? 0, né? Porque o índice em Python começa em 0. Então, ele vai iterar aqui por cada página. Então, aqui ele vai ler a página 0, a página 1, a página 2 e assim por diante. E aí, o que é que a gente quer fazer também? Extrair o texto da página, né? Então, agora, ó, vamos extrair o texto da página. O texto da página. Como que a gente vai fazer isso? Vou criar uma variável chamada text e ela vai receber o meu page, né? Ponto, o meu page que a gente acabou de fazer ali em cima, aqui em cima, né? É cada página do meu arquivo. Então vai ser page.extract text. Esse aqui, ó, extract text. E ele vai me retornar o texto de cada página. Vamos passar um print aqui, ver se deu certo. Passar um print text. Vamos rodar. Tá lá, ó, o texto da minha página. Dados estruturados versus dados não estruturados. Dados estruturados, como o nome já diz, são dados que seguem, possuem uma estrutura rígida e seguem um padrão. Por exemplo, uma planilha, um banco de dados SQL, um arquivo CSV e etc. Então tá aqui o textinho onde eu explico, né, o que são dados estruturados e dados não estruturados. E extraímos o texto do nosso PDF. Ah, Fernanda, e como eu faço para salvar esse texto em um TXT, por exemplo? Então vamos lá, ó. Vamos adicionar aqui mais uma etapa, que vai ser salvar o texto em um arquivo TXT. Como que a gente vai fazer? O if open, a gente vai abrir agora, né, cada página do nosso arquivo em modo escrita, porque agora a gente vai salvar, tá? E vai salvar, beleza? Então, ó, open, eu vou passar aqui um F de format, porque a gente vai passar cada página. Depois, se for o seu caso, você pode concatenar, né, juntar aí as várias páginas que você extraiu o texto. Mas aqui eu vou salvar individualmente cada página, tá? Então, eu vou chamar de página, underline, e vai pegar aqui o meu page num, né? Que é para saber qual a página que ele está salvando, tá? E vai ser um ponto .txt, beleza? Vírgula em leitura, né? Então, write aqui de escrita, leitura não, escrita, perdão, write. Vírgula, eu vou passar o encoding desse arquivo, tá? Pra gente não ter problema de codificação aqui. Então, eu vou passar aqui, ó, que é UTF-8, tá? UTF-8, encoding. Beleza, eu vou chamar aqui de as txt file. Txt file, dois pontos. E vamos salvar, né? Txt file.write, aqui, vamos escrever o nosso texto, né? Nosso text, beleza? Então, para cada página ele vai fazer isso aqui. Ó, vou rodar, rodou, trouxe aqui o texto, né? Porque o print tá aqui, ó, então ele vai imprimir pra gente o texto. Mas se eu for aqui na minha pastinha aqui, ó, ele vai estar aqui, ó, página 0 txt, a gente só tem uma página, né? Então tá lá, ó, ele salvou em um TXT o texto do nosso arquivo em PDF, beleza? Então, deu certo. Primeira etapa, ok. Extraímos um texto de um arquivo em PDF, tá? O que é que eu vou mostrar para vocês agora? Vamos abrir lá o segundo arquivo, deixa eu só mostrar para vocês, é um relatório de vendas, tá aqui, ó. Relatório de progresso, vendas abril. Primeiro ele traz uma tabelinha, então ele está aqui, ó, loja, então tem aqui algumas lojas, A, B, C, a data da venda e o valor da venda, tá? Então ele traz essa tabela aqui, logo em seguida tem aqui alguns exemplos, uma introdução, algumas mensagens, tá? É um arquivo aqui com 10 páginas, mas logo na primeira página a gente tem essa tabela.
Se a gente olhar, a gente só vai ter uma tabela nessas 10 páginas, tá? Que é essa primeira, tá? Não temos mais tabela, ó. Beleza? Então, vou fechar aqui. Vamos ler esse segundo arquivo aqui, relatório vendas. Eu vou copiar aqui, tá? Para a gente não escrever tudo novamente. Ctrl C, Ctrl V. Vamos só... eu vou tirar essa etapa de salvar, eu não vou querer salvar. Vamos só visualizar aqui esse arquivo. Então, aqui, ó, só vou mudar. O nome desse meu arquivo agora é relatório _ vendas. Vou rodar aqui, já rodou, tá lá, ó. A gente tá vendo, né, ele trouxe a tabela, ele pegou aqui, ó, vendas, seus títulos. Aqui é um exemplo de um relatório que eu peguei, tá, pessoal? Então, tem lá aquele texto, então tá lá. Ele conseguiu, ó, extrair todo o texto, as 10 páginas do relatório. Mas o que é que eu quero aqui? Eu não quero texto. Eu quero extrair a tabela desse arquivo em PDF. A gente tá vendo que tem uma tabela aqui, ó. Logo no começo tem uma tabela, eu mostrei para vocês. Eu quero extrair essa tabela. Como que eu faço? Então agora, ó, vamos utilizar a biblioteca Tábula para fazer isso. Então, só vou fazer o seguinte. Vou passar aqui um PDF PF, só o caminho do meu arquivo, e ele se chama relatório _ vendas, né? Relatório _ vendas.pdf. Beleza, tá aqui o meu arquivo. Agora vamos extrair em apenas uma linha, ó. Deixa eu botar um comentário aqui, que é lista com tabelas extraídas. Beleza, como que a gente vai fazer? Eu vou criar uma variável chamada tabelas. Essa variável vai receber tabula.readPDF, tá? E eu vou passar quem? O meu arquivo ali, né? Que é o meu PDF PF, vírgula, a gente passa esse parâmetro aqui, ó, pages. Ou seja, eu quero extrair as tabelas de todas as páginas, se for o seu caso, né? Se você tiver mais de uma tabela. Então, aqui a gente passa, ó, all. Eu quero extrair todas as tabelas, tá? Vou rodar aqui. Rodou. Como que eu sei? E ele já extrai em um formato de data frame do Pandas, tá? Se você já trabalha com Pandas, como que eu vejo aqui? Se eu chamar aqui tabelas, ó, ele vai me dar a lista de tabelas, tá? Isso aqui é uma lista de tabelas. Se vocês observarem, ele trouxe o formato de lista, ó. Aqui abriu o colchete, fechou o colchete. Se você quiser visualizar a tabela, nesse caso ele só trouxe uma, porque a gente realmente só tem uma tabela, né? Mas se você quiser visualizar esse data frame, essa tabela, você pode passar aqui tabelas de 0, né? Que é a primeira tabela. E ele vai dar aqui, ó, o data frame pra gente. Então, loja, a data da venda e o valor da venda. E assim extraímos a tabela do nosso arquivo PDF com apenas uma linha de código, pessoal. Então, tábula, a gente está utilizando aqui tábula.readPDF, passamos o nosso arquivo, se a gente quer retornar aqui as tabelas de todas as páginas, e ele extrai para a gente toda e qualquer tabela que ele encontrar no arquivo em PDF. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.